Shalom, Deus. Shalom, shalom. Peço que os irmãos venham estar abrindo a Bíblia em Provérbios capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 16, o versículo 1. Amém? E desde já agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui trazendo a palavra dele. Agradeço também a minha pastora, pois ela tem confiado em estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Vou estar lendo. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Peço que os irmãos também venham estar abrindo em 1 Reis, capítulo 19. Amém. 19, vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe assim: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amém? Os irmãos podem voltar seus lugares. Aqui nós vamos ver em Provérbios 16, que aqui nós vamos entender que vai dizer que a preparação do coração do homem. Nós vamos entender que muitas e muitas vezes nós até preparamos algo, nós até temos projetos, sonhos, nós até queremos projetar algo, queremos fazer assim uma lista, vamos dizer, de algo, de metas que queremos alcançar, mas nós vamos entender que a última palavra e a última resposta não é nossa, a última palavra, a última resposta vem de Deus. E aqui é claro em dizer que o homem pode preparar, o homem pode até tentar, o homem pode sonhar, pode fazer tudo que ele quer, pode até projetar, mas se Deus chegar e dizer não vai acontecer, logo nós sabemos que não vai acontecer. Então entendemos que não adianta você teimar, não adianta você dizer que quer, que vai fazer, porque a última palavra, a última resposta não vem do homem, a última palavra, a última resposta não vem de cada um de nós, mas a última resposta vem do Senhor Deus. Amém? Aqui nós vamos entrar na história de Elias. Vai dizer aqui no capítulo 18 que vai falar que Elias ele vai se apresentar a Acabe, ele vai diante de Acabe, mas vai dizer que logo Acabe já estava caçando, já estava procurando Elias. Nós vamos ver, acolhemos aqui o 19, que vai dizer que antes desse eu falar que Acabe, Elias, ele vai chamar os profetas de Baal e vai ter aquele negócio de Elias dizer a qual Deus vai corresponder com fogo no altar, vai dizer que aquele sim é Deus. E logo nós sabemos da história que os profetas de Baal, eles vão clamar, eles vão fazer de tudo, vão se cortar, vão derramar sangue, vão fazer de tudo que eles querem fazer, mas vai dizer que Baal ele não vai responder, mas vai dizer que quando Elias começa a clamar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, vai dizer que logo Deus responde a Elias, vai dizer que Deus ele consome o holocausto ali, e nós vamos conhecer a história. Mas no capítulo 19 vai falar que logo Jezabel, vendo que Elias vai matar todos os profetas de Baal, nós vendo aqui no 18 adiante, vai falar que ele vai matar todos os profetas de Baal. Mas logo nós vamos ver que Jezabel, sabendo daquilo, vai dizer que Acabe vai logo correndo contar para ela, vai dizer que ela sabendo, ela vai ameaçar a Elias, e vai dizer que Elias vai sentir medo, vai dizer que Elias, sabendo da ameaça de Jezabel, vai dizer que ele vai correr, ele vai querer fugir, vai dizer que Elias, vamos estar acompanhando aqui, no 19, vai dizer que Elias, o que vendo ele, no versículo 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então vai falar que ele vai caminhar ao deserto e vai dizer que o caminho é de um dia. Então nós vamos ver que Elias, diante da ameaça de Jezabel, diante do que ela vai dizer que vai matar ele, assim como ele também matou
fica, mas o anjo vai chegar até Elias e vai tocar nele e vai dizer: levanta-te e come. Logo nós vamos ver no versículo adiante que Elias vai se levantar, Elias vai comer, mas ele volta a se deitar. E o anjo novamente vai tocar em Elias e vai mandar ele se levantar e comer, porque o caminho que ele iria trilhar era caminho longo. Então vai dizer que assim Elias faz como o anjo ordenou. Ele vai se levantar, ele vai comer e vai dizer que ele vai caminhar durante 40 dias e 40
Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Repentia aos montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então aqui entendemos que Deus não vai falar comigo e com você somente através de vento forte. Deus não vai falar comigo e com você. Ele não vai dar resposta para mim e para você somente em terremotos, somente em fogo. Ele vai dar resposta para mim e para você com voz mansa, com voz delicada. Mas não é a minha resposta e a resposta que queremos. Não é do jeito que queremos, mas é do jeito que Ele quer. Então eu tenho que aprender isso aqui, começar a compreender. Porque Elias, ele queria da forma dele, ele queria fazer da forma dele, do jeito dele. Mas o que eu e você temos que aprender é que não vai ser do meu jeito, que não vai ser do teu jeito, mas a resposta final vem do Senhor, a resposta final vem de Deus. Porque onde lemos em Provérbios 16, é claro em dizer, o homem ele faz preparação, ele faz projetos, ele tem sonhos, o homem faz de tudo, ele quer ter os projetos dele, mas a resposta final nunca vai ser do homem, a resposta final nunca vai ser da parentela, a resposta final não vai ser de ninguém, a resposta final vai vir do céu, a resposta final vai vir de Deus. Aqui também nós vemos também a história de Moisés. Vai dizer que Moisés, ele recebe uma ordem. Vai dizer, peço que os irmãos me acompanhar em Números 20, versículo 9, versículo 8, perdão. Eu vou estar lendo para adiantar. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante aos olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Aqui nós sabemos da história, que vai dizer que Deus vai dar uma ordem para Moisés. E como lemos aqui, a ordem não é para que ele viesse bater na rocha. Essa ordem aqui era para que ele viesse falar com a rocha. Se ele necessitasse de água, era para ele falar com a rocha, que se ele falasse, a rocha iria conceder. Vai dizer que Moisés, ele vai estar ouvindo muito a voz do povo. Moisés, ele vai deixar a voz do povo entrar nos ouvidos dele, vai deixar a voz do povo entrar na mente dele. Ele vai ficar furioso, ele vai ficar enraivado, e em vez dele ouvir a ordem que Deus ordenou para que ele viesse falar com a rocha, ele vai deixar a voz do povo estressar ele vai deixar a voz do povo enraivar ele, e no momento de raiva vai dizer que ele vai bater na rocha, vai dizer que ele vai fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Vai dizer, vamos acompanhar. Glória a Jeová. Jeová direito. Vamos estar acompanhando. Vai dizer, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho
resposta, porque a palavra que eu dei, a resposta que eu dei, eu não vou voltar atrás. Então aqui aprendemos que quantas e quantas vezes nós vamos ter resposta de Deus aqui, não, aquela que nós não queremos. Nós vamos ter resposta do Senhor, aquela resposta que vai até nos machucar, mas só que nós entendemos que nós preparamos muitas coisas, mas Deus, Ele tem a melhor coisa para nos dar. Deus, Ele tem aquilo que é o melhor. Nós até olhamos com os olhos, nós até queremos com os olhos,
ponto final é Deus que dá. Aleluia, glória. Então que você venha compreender, ainda que você possa até como Moisés, ainda que você queira até clamar pedindo, por favor, Deus, por favorzinho, por favor me dá, por favor me faz isso, por favor traz minha família, a resposta final vai ser do Senhor, a resposta final vai ser de Deus. Aleluia. Porque ele poderia clamar 10 dias, 10 noites, 40, 50, mas se Deus falou não, não vai mudar. Eu creio. Então que você venha compreender, a resposta final vai vir do alto céu. A resposta final não vai vir da nossa família. A resposta final não vai vir daquele que está do nosso lado. A resposta final não vai vir de ninguém, mas a resposta final vai vir de Deus. Que você não venha entender isso. Ainda que dure dias orando, se consagrando, jejuando, se rasgando em pó, mas a resposta vai vir de Deus. Mas se ele fala não, não devemos insistir naquilo que queríamos, se já que ele já falou não. Ele conhece tudo aquilo que está por vir. Ele sabe, é ele que permite. Então se ele está falando, olha, aquele projeto que tu projetou, aquele sonho que tu quer, aquelas coisas que tu está me clamando, é não hoje, é não amanhã. Para que insistir de novo? Para que clamar de novo se ele já falou que é não? Verdade. Quando for para ser um sim, o sim vai chegar na nossa vida. Mas é que muitos e muitos hoje só está querendo um sim de Deus, só está querendo a resposta do Senhor como sim, como eu vou fazer, se orar hoje pedindo cura, Deus vai curar hoje, Deus tem que curar hoje. Mas se Deus falar não consegue aceitar o não. Mas eu e você temos que ser diferente. A resposta do Senhor vai prevalecer em cima de todas as respostas. E a resposta de Deus para mim e para você é começar a entender a resposta dele, começar a compreender quando ele nos responde, porque muitas vezes queremos até questionar, queremos murmurar aquilo que Deus fala comigo, fala com você, mas quando ele responde não, aí nós queremos bater o pé no chão e espernear. Mas eu e você temos que compreender, tem resposta que vai até nos machucar, mas é a melhor resposta que Deus nos dá. Vai ser a resposta a qual lá na frente nós vamos perceber que foi a melhor. Mas que eu e você devemos compreender. Assim como ele fez com o profeta Elias, ele não obedeceu a voz de Elias, mas Elias teve que obedecer a voz dele. A resposta para Elias era para Elias se levantar, era para Elias largar o desânimo, era para Elias tirar a poeira, era para Elias começar a fazer aquilo que ele estava ordenando. Então Deus estava dizendo para Elias, olha Elias, faz aquilo que tu queres, não. A pergunta de Deus foi, o que é que tu fazes aí, Elias? É porque Jezabel se levantou contra, mas por que tu fazes aí, Elias? É porque caluniaram você, mas por que tu está aí ainda, Elias? Deus perguntou a ele, o que é que tu fazes aí? Então não vai adiantar eu e você se esconder em caverna, não vai adiantar eu e você fugir, não vai adiantar eu e você dizer, eu quero morrer, eu quero ficar aqui, eu quero parar, não vai adiantar. Se Deus está dizendo, levanta, sai da caverna, começa a agir, começa a se movimentar. Deus não vai dizer para mim, para você descansar enquanto Ele quer nos usar. Ele não vai dizer para você, para aí, já que você está cansado, já que você não quer mais prosseguir, se Ele quer trabalhar na nossa vida. Então é você compreendermos que a resposta de Deus muitas vezes vai vir para nos ferir, mas só que Ele também é o Deus que cura. A resposta dele vai vir para nos confrontar, mas lá na frente nós vamos entender que a resposta dele é a melhor resposta que há. Então que você venha compreender que a resposta do Senhor muitas vezes é aquela que eu e você não esperamos, mas é aquela que recebemos. E lá na frente conseguimos entender o porquê recebemos. Amém? Peço que os irmãos me deixassem colocar.